Senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, se movimenta para disputar a presidência da República. A gente, nas últimas semanas e meses, tem falado sobre a dificuldade da direita de ter um candidato único e competitivo nessa eleição. E um dos obstáculos ou dificuldades impostas a quem quer que seja esse candidato seria, evidentemente, a família Bolsonaro, os filhos de Jair Bolsonaro, né, Andreasa? Bom dia para você. Bom dia, Sheila Magalhães, Carla Bigato de volta, Fábio França, bom dia, meus amores. Sheila, tem algumas questões aí, alguns pressupostos para a gente analisar sobre essa especulação, Flávio Bolsonaro, que eu coloco ainda naquele campo do teste de mercado, né? Lança-se o nome para testar o mercado, para testar uma hipótese. O que a gente precisa considerar como pressuposto número 1? Flávio não é Eduardo Bolsonaro. Isso significa que Flávio não age sem o aval do pai. Eduardo Bolsonaro já tem uma dissidência posta. Ele já se coloca como sempre em defesa de Jair Bolsonaro. Mas ele não obedece mais o pai. Chegou num ponto de não retorno. Esse é Eduardo. No caso de Flávio, se o nome dele é especulado como candidato a presidente em 2026... candidato da direita, por óbvio, é porque Jair Bolsonaro permitiu que essa especulação fosse posta em campo. Esse é o primeiro ponto. O segundo pressuposto e esse é ao qual você se referiu, os Bolsonaro, o que eu chamo de bolsonarismo com Bolsonaro, o bolsonarismo puro sangue, se você pensar numa ideia de família real, né, hereditária, o bolsonarismo eduardista, esse dissidente, não há hipótese, essa é a principal comunicação para mim nessa especulação Flávio Bolsonaro, para quem tivesse alguma dúvida. O bolsonarismo, esse raiz, não admitirá um candidato a presidente que peça os votos de Jair Bolsonaro que não seja um Bolsonaro, na cabeça de chapa. Então você tinha Jair Bolsonaro, presidente e candidato, há muito tempo inelegível e agora preso. Eduardo Bolsonaro a ser inelegível. Já tem maioria formada para que ele se torne réu no processo da coação ao julgamento do movimento golpista. Está jurado por Alexandre de Moraes. Então, Eduardo Bolsonaro também estará inelegível. Ato contínuo surge o nome de Flávio Bolsonaro, que sempre esteve ali como uma hipótese, mas não era especulado como candidato da família. Teria, em tese, uma reeleição segura ao Senado, compondo a estratégia bolsonarista de ter muitos senadores para ir para cima do Supremo Tribunal Federal. Então, esses são os pressupostos. E aí tem algumas leituras que a gente pode fazer adicionais sobre, por hora, o que me parece ser uma especulação. Não sei se para o Flávio Bolsonaro seria interessante abrir mão de uma candidatura relativamente segura, 2 vagas ao Senado da República, para concorrer contra Lula, altamente competitivo, talvez mesmo favorito. Vejam que o nome de Eduardo Bolsonaro surge nesse momento, ou melhor dizendo, ressurge um nome de Bolsonaro como, em tese, para capitanear a chapa, no momento em que a agenda à direita tem uma bola quicando que exclui os Bolsonaro. É a bola da segurança pública. Nesse momento, quem cresce, ainda que sem uma cara muito definida, quem cresce são os governadores. É o consórcio da paz. É até Cláudio Castro, a partir do Rio de Janeiro, em que Flávio Bolsonaro é senador da República. Não nos esqueçamos disso. Essa bola quicando significa a primeira bandeira à direita, a partir da operação policial de 28 de outubro deste ano, é a primeira bola quicando que a gente pode considerar no pós-Bolsonaro que não tem os Bolsonaro como protagonistas. Não tem. Todos eles tentaram surfar de alguma maneira a bandeira da segurança pública, mas ela não é dos Bolsonaro. Nesse momento, surge um Bolsonaro como lançado para ocupar esse espaço. E a outra questão tem a ver com isso também, é a bandeira. A bandeira da direita bolsonarista, até muito pouco tempo, e essa bandeira caducou, desapareceu do debate público, era da anistia. A anistia muito associada a Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro era não seria o candidato, mas ele era vendido como o candidato na ausência do pai, do bolsonarismo puro sangue. Ficou muito colado à bandeira da anistia. E essa bandeira perdeu, como se diz, perdeu tração. A bandeira que acende é da segurança pública. Flávio Bolsonaro é um nome, embora não necessariamente associado à segurança pública, mas você não pensa
em Flávio Bolsonaro quando pensa na anistia, você pensa em Eduardo Bolsonaro, você pensa em Jair Bolsonaro. Então, eu acho também que esse teste de mercado com o Flávio Bolsonaro passa por essas hipóteses aí diante de um momento em que a turma do Centrão, o Centrão bolsonarista, Ciro Nogueira, os governadores estão dizendo, opa, tem aí uma oportunidade de a gente superar Bolsonaro, da gente ultrapassar Bolsonaro, de deixar Bolsonaro para trás. E aí os Bolsonaro estão dizendo, não. Não, gente boa, vocês querem os votos de Jair Bolsonaro sem Bolsonaro? Então esse é o momento em que a direita se encontra. Obviamente, alguém dirá, está fraturada a direita brasileira. Eu não sei se fraturada. As fissuras são muito óbvias e a gente está aqui para analisar, meus amores. É isso. Andreasa, o que temos de música para hoje? Temos Jorge Aragão em grandíssima forma, cantando uma barbaridade, disco de 1994, Como um Rei, que não é dele esse samba, tá? É do Picolé, desculpa. Picolé, Luiz Cláudio Picolé. Grande compositor, eu adoro esse samba. Um beijo. Muito bem tocado, aliás. Bora de vitrolinha. Eu nem quero lembrar que esse tempo passei a pensar que você me via como rei e foi tudo ruim, mas lutei mesmo assim e venci. Hoje sei que você não é nada pra mim. Nem quero lembrar, eu nem quero lembrar que esse tempo passei a pensar que você me via como um rei e foi tudo ruim, mas lutei